E aí, anciões? Hoje vamos falar de HQ. Vamos iniciar com Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Essa é a saga de formação dos Vingadores e é interessante ver a desconfiança da população em relação à junção de seres super poderosos. A maior desconfiança do grupo é um ponto gigantesco e verde. Quem será que é? Isso mesmo, galera. O Hulk, ele gera um grande problema com o Homem de Ferro, o tal suposto segurança do Anthony Stark, ou Tony Stark para os mais íntimos. Então vamos lá, a chegada dos Vingadores na mansão Stark chama muita atenção, principalmente algumas entradas espetaculares, como a do Hulk e a do Thor. O Golias Esmeralda tinha acabado de receber o perdão presidencial e o Homem de Ferro havia citado isso na TV, o que vai causar um grande problema para a cabeça dele mais para frente. Basicamente, a formação inicial é constituída por seres bem tranquilos. Um guarda-costas chamado Homem de Ferro, um suposto deus do trovão da mitologia nórdica chamado Thor, um casal de pessoas de estatura minúscula chamados Homem-Formiga e Vespa e, por último, mas não menos importante, um ser com cérebro do tamanho de uma noz e verde, chamado o Incrível Hulk. Com todos na mansão, a reunião começa. O Homem de Ferro está visivelmente preocupado com a parte burocrática e apresenta o alvará e um rascunho da proposta do Estatuto dos Vingadores. Thor acha aquilo uma baboseira, uma bobagem. No final, ele é de uma mitologia, né? Lá não tem isso. E o Homem de Ferro diz que não gosta de ficar com os engravatados, mas era um mal necessário. Afinal, no mundo real, política é isso. Homem-Formiga e Vespa constatam a autenticidade pelo Conselho de Segurança Nacional, o CSN. Rick Jones, amigo responsável por Hulk, leva o ponto da privacidade ali no assunto e o Homem de Ferro diz, sabe o que? Ele diz prontamente que a privacidade é de extrema importância para os heróis. Enfim, a hipocrisia, né, anciões? Guerra Civil e Homem-Aranha que o diga. Thor solta a voz e lança a braba. Abre aspas, ancião. Nós devemos combater os inimigos que nenhum guerreiro sozinho poderia enfrentar. Não importa o custo pessoal. É nosso destino proteger aqueles em necessidade, os inocentes, o povo, neste mundo. E mundos além. Fecha aspas. Até me arrepiei aqui, anciões. Assim, Homem-Formiga, Vespa e Thor assinam o contrato enquanto o Grandalhão Esmeralda fala que não vai assinar nada e acrescenta dizendo que nunca vão confiar naquela equipe. Dá pra ver que a caçada pelo Hulk afetou não só o Bruce Banner, mas também o psicológico do Hulk. Rick Jones fala que não é para eles escutarem as baboseiras e se dispõe a assinar pelo Hulk. Aí as coisas ficam quentes. Homem de Ferro fala pro Hulk não ser estúpido e o gigante Esmeralda fica pistola e parte para cima do segurança do Tony Stark. Então o deus do trovão interrompe o conflito e o Hulk vai embora destruindo parte da mansão Stark. Aproveitando a deixa, todos vão embora. Homem de Ferro esboça sua preocupação para Jarvis e então podemos ver trabalhadores consertando os estragos do Hulk. Logo em seguida vemos Janet Van Dyne, a Vespa, e Hank Pym, o Homem-Formiga. Eles conversam em sua casa sobre a reunião de forma positiva e batem um papo antes de irem deitar. No meio do papo, o Homem-Formiga fala sobre modificar um pouco a estrutura molecular da partícula que eles utilizam, dessa forma, em vez de diminuir, para aumentar o tamanho dele. A Vespa até dá aquela brincada safadinha com a cara dele, dizendo que aquele negócio de tomar uma pílula para ficar maior tinha um duplo sentido, não é, senhores? Pai. Então, depois dessas brincadeirinhas sapecosas, os dois voltam ao tamanho normal, que também tem um certo duplo sentido nisso, vocês não acham? Quem escreveu esse roteiro? Eu quero saber, editor. Diz pra mim. Diz pra mim, editor. Diz pra mim. Eu quero saber quem escreveu isso aqui. Não sei.
Falando em upgrade, o segurança mais famoso do planeta faz modificações em sua armadura e se encontra com o agente pessoal Murphy. Ou seria Murch? Não sei. Ou seria Murch? Enfim, vamos chamar ele de Murphy, anciões. A conversa fica quente por conta do ex-Vingador bombado e verde. Homem de Ferro fala sobre a remoção retroativa dele dos Vingadores e o agente do governo fala que não é bem assim que funciona. Afinal, o Homem de Ferro falou que iria aceitá-lo em cadeia nacional e ainda afirmou que o Hulk era confiável. Então, esse BO era totalmente dele e ele teria que resolver. Dá até pra ver que a força do nome do dono das indústrias Stark dentro do governo americano fez a ideia dos Vingadores irem pra frente, mas com essa treta toda com o Hulk, nem mesmo Tony poderia conseguir o apoio necessário para consolidar os Vingadores com esse BO estourando. Então, o Homem de Ferro fica full pistola e fala para ele que eles darão conta do problema verde. Então, os Vingadores vão atrás do Hulk e não dá nada certo. Eles tomam uma surra bem dada de uma página mostrando a surra que eles tomam, mas enfim, o time inteiro fica super abatido e nervoso e aparentemente o projeto não vai para frente depois desse fiasco. Então, para fazê-los sonhar novamente e alimentar a esperança dos Vingadores, apenas um nome vem em mente, e é esse mesmo que vocês estão pensando, anciões. Capitão América é achado congelado pelos Vingadores. Eles fazem alguns testes e descobrem que, mesmo após muito tempo congelado, ele ainda mantém sua saúde de ferro. Agora, o novo desafio do Capitão é se adaptar ao novo mundo e recuperar suas memórias perdidas, enquanto os Vingadores tentam não se dissolver com suas próprias intrigas internas. Jarvis diz ao Capitão que os Vingadores esperam contar com a presença dele no grupo, mas Steve duvida das suas capacidades de os ajudar em um tempo que não é dele. Compreensível, né, senhores? Então Jarvis mostra o estatuto oficial dos Vingadores, onde dizia que eles eram um grupo que defendia as pessoas do mal, assim motivando o Capitão a se reerguer e erguer o seu escudo. Uma semana se passa e vemos os Vingadores lutando contra golems de lava e os derrotando com seu trabalho em equipe. Com o Capitão América na formação, o grupo ganha ainda mais apoio popular, mesmo que nem todos acreditassem que ele realmente era o Capitão América de verdade, ou mesmo que algumas pessoas duvidassem das suas capacidades de lutar após ser descongelado. Hulk continua a causar grandes problemas no mundo, assim fazendo com que mais pessoas duvidassem dos Vingadores. Porém, o governo reconhece que eles podem ser úteis, assim oferecendo uma união dos Vingadores com o governo. Entretanto, eles desconfiam desse acordo e se reúnem para discutir sobre ele. Reunião essa que eles acordam que não serão peões dos Estados Unidos, pois eles tinham medo de receber ordens desse governo. Afinal, o governo não ia oferecer uma aliança que ele não ganhasse nada. Uma semana depois, Homem Radioativo, Derretedor e Cavaleiro Negro estavam tocando o terror na cidade e atacando civis. Agora vamos parafrasear o Thor. Serviu. Tu dispara contra mortais inocentes? Vocês verdadeiramente mestre do terror. Enquanto os três estavam tomando uma surra dos Vingadores com direito até a Thor passando a mão no Pegasus do Cavaleiro Negro, Barão Zemo reencontra um velho desafeto, o Capitão América. Logo depois de pouca conversa, o Capitão já é bombardeado por memórias traumáticas e acaba sendo descuidado, assim tomando um headshot. Não, brincadeira, foi de raspão, mas ele ainda assim tomou. Assim, ficando desacordado, causando preocupação para os Vingadores, assim permitindo que Zemo fugisse. Ao acordar, Capitão América recupera suas memórias e revela seus pesadelos. Ele diz que queria mais que tudo matar Zemo, pois o mesmo foi responsável pela morte de Buck, seu parceiro. Zemo odeia o Capitão por um acidente que colou a máscara de Zemo em seu rosto. Agora, o Capitão também o odeia igual
atualmente. Em outro lugar, o Homem de Ferro recusou o acordo com o governo, dizendo que os Vingadores queriam trabalhar com o governo e não para ele, que convenhamos que tem muita diferença. Após essa conversa, os Vingadores saem por uma missão onde Kang, o Conquistador, estaria invadindo a Terra. E não, pessoal, ele não estava invadindo a Terra com um exército de formigas, ou seja lá o que for que vocês viram no cinema. Porém, os Vingadores invadem sua nave e o derrotam, assim salvando milhões de vidas, ganhando muito apoio popular. Com esse salvamento mundial, os Vingadores recebem a autorização para atuar mais livremente por aí. Enquanto o Capitão América permanecesse no grupo, essa era a restrição. Enquanto isso, o Capitão continuava com seu desejo de vingança o perturbando, até que Thor sugere que ele cumprisse com essa vontade, assim aliviando sua alma. Em uma noite calma, onde Jarvis caminhava com sua mãe após um jantar, eles são atacados por bandidos que iriam matar a mãe de Jarvis, mas que felizmente são impedidos pelo Gavião Arqueiro. Com isso, eles começam a conversar e Jarvis o leva para a mansão dos Vingadores. Enquanto isso, os Vingadores resgataram o Capitão América, que havia sido capturado pelo Conde Nefaria. Durante a luta, Nefaria é derrotada e quase sente o peso do martelo do Thor. Quando tudo parecia estar se encaminhando para um final tranquilo, eles descobrem que a Vespa havia sido baleada e estava muito ferida. Os Vingadores ficaram muito abalados com a situação da Vespa, mas o Capitão diz ao Homem de Ferro que só conseguiria pensar em Zemo e que isso estava consumindo cada vez mais. Enquanto isso, Thor e Gigante entram em conflito verbal sobre a condição da Vespa, até que um médico os avisa que a cirurgia da Vespa havia sido um sucesso e que ela iria se recuperar. Enquanto isso, Zemo invade a mansão dos Vingadores e ataca Jarvis e Rick. No outro dia, Capitão América e Homem de Ferro conversam sobre Zemo e como os civis próximos aos heróis sempre são alvos dos vilões. Zemo acabou sequestrando Rick, enquanto o Capitão América decide ir atrás dele sozinho, assim ameaçando a licença de atuação dos Vingadores pelo governo. E ele fez isso mesmo com o Homem de Ferro sendo contra. A essa altura, com o Hulk solto por aí, a Vespa baleada, o Gigante que já não queria mais lutar, e o Capitão América saindo por aí feito Rambo, por fim, Thor revela ao Homem de Ferro que ele também foi convocado a voltar a Asgard, assim tendo que deixar os Vingadores. E ele ainda cita que talvez ele tenha que deixá-los de uma forma que ele não retorne mais. O Homem de Ferro duvida das palavras de Thor, assim o mesmo demonstra um pouco da grandiosidade de Asgard, deixando Tony bem surpreso. Após essa conversa, Thor vai embora falando para o Homem de Ferro não deixar a ideia dos Vingadores morrer. Em outro lugar, vemos Capitão América salvando Rick e confrontando Zemo. Wanda e Pietro chegam a aparecer e Wanda decide que não vai mais se esconder do mundo. Aí nós voltamos para o conflito do Capitão América com Zemo, onde um tiro de Zemo causa um desmoronamento que cai em todos no campo de batalha. Os Vingadores chegam na mansão, agora com a Vespa recuperada, e se deparam com o Jarvis preso pelo Gavião Arqueiro. Mas antes da luta começar, eles revelam que aquilo tudo era só um teatro para chamar a atenção do grupo, tudo orquestrado pelo Gavião e por Jarvis. Assim, Jarvis é solto e o Gavião pede para entrar no grupo dos Vingadores, deixando todo mundo bem surpreso. Afinal, que bela forma de se mostrar. Aí, tá vendo aí, anciões? No dia que vocês quiserem se mostrar pra alguém, tipo pro seu sogro, um negócio assim, vocês sequestram a pessoa, aí quando ela chegar em casa, vocês montam uma cena dessa e vocês falam, hey, brincadeirinha. Confia. Homem de Ferro, Gigante e Vespa conversam sobre a entrada de novos membros do grupo, pois os mesmos também queriam se retirar, pois a Vespa quase havia ido de arrasta pra cima. Dessa forma, ela e o Gigante já não queriam mais se expor a tanto risco. Homem de Ferro percebe que os Vingadores poderiam inspirar outros heróis, assim decide aceitar o Gavião no grupo. Voltando para o combate do Barão Zemo e do Capitão América, vemos que Zemo foi esmagado por uma pedra e aparentemente foi de eco. Assim o Capitão teve o que foi buscar, sua vingança. Sendo assim,
capitão dá adeus à alma de Bucky. O Homem de Ferro anuncia ao mundo que agora o Gavião Arqueiro faz parte do grupo, assim gerando muitas controvérsias devido à ficha criminal do Gavião, e até mesmo ameaças por parte do governo. Porém, o Homem de Ferro mostra quem é que manda quando o assunto são os Vingadores, e diz que o Gavião Arqueiro é apenas o começo do recrutamento. Então vemos que agora Tony Stark estava tentando recrutar o Wanda e Pietro para os Vingadores. Após uma conversa, eles aceitam. Capitão América descobre o recrutamento do Gavião Arqueiro pelo jornal. Quando Pietro e Wanda chegam aos Estados Unidos e são recebidos pelos jornalistas, as notícias começam a se espalhar e a revolta popular se inicia. O Capitão América retorna à mansão. Os Vingadores mais antigos se reúnem e durante a conversa o Homem de Ferro passa o bastão da liderança do grupo para o Capitão América. Ele inicialmente reluta, mas acaba aceitando. Enquanto isso, vemos o Gavião Arqueiro conversando com Pietro e Wanda e tendo um pequeno conflito, pois Pietro não curtiu muito a chegada do Gavião Arqueiro e sua irmã, porque ele chegou com muita malevolência, sabe? E agora, próximo ao final, o Homem de Ferro diz que também vai se retirar dos Vingadores. Ele passou o bastão, admitiu que precisava de novos membros e agora, assim como os da antiguidade, ele também vai sair. Dessa forma, a formação que nós temos agora é o Capitão América como líder do grupo, Gavião Arqueiro, Feiticeiro Escarlate e Mercúrio. Por fim, senhores, a HQ termina com a seguinte frase, abre aspas, e houve um dia diferente de qualquer outro, quando os heróis e heroínas mais fortes da Terra se reuniram contra uma ameaça em comum. Nesse dia, os Vingadores nasceram, para enfrentar inimigos que nenhum outro super-herói conseguiria sozinho. Através dos anos, a formação deles prosperou, mudou várias vezes, mas a glória deles nunca foi negada. Respondam ao chamado. Então, avante, Vingadores! E com isso, senhores, encerramos mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, dar like, deixa um comentário aí falando o que vocês acharam dessa HQ, se vocês querem que isso continue. E até mais!